Hoje nós vamos falar sobre o triângulo dramático de Karpman. É o triângulo das relações humanas, mas é uma cilada que nós entramos que nem um patinho. Muito bom. Seja muito bem-vindo, prezado e querido amigo. Obrigado, Dailton. É um prazer estar aqui no seu canal novamente, debatendo os dramas da comunicação e das relações humanas. Pois é, podem se tornar drama, né? Na chamada Pode. eu disse que é uma armadilha, que a gente cai que nem patinho, né? Sim. Quando era pequeno eu fazia umas armadilhas assim para pegar passarinho de 4, ia construindo os gravetinhos, né? E punha um pauzinho lá, punha um negocinho e ficava esperando. É uma armadilha que a gente cai. Sim. Mas antes de falar, eu queria dar uma introdução, eu queria trazer alguns assuntos que eu acho que são importantes, que você está falando de relações humanas. Então, vamos lembrar, a nossa relação, a primeira relação humana que nós temos é com a nossa mãe. A segunda relação que nós temos é com o nosso pai. E depois nós temos relações com familiares, irmãos, tios, avós, e aí por diante. Então, o primeiro núcleo de relacionamento ele é familiar. Depois começam escola, amiguinhas, amiguinhos, depois vem namorados, depois vem um namorado, no caso de mulher ou namorada, aí uma relação, enfim. E aí relações de trabalho, aí fica muito amplo essa questão dos relacionamentos, né? E é basicamente onde se ocupa a psicanálise e a psicologia, elas se ocupam disso, dessas relações, dos conflitos de interesse, né? E é isso que nós vamos falar hoje. O que vocês vão ouvir nessa live? Vocês vão ouvir situações que talvez você tenha entrado sem perceber, inconscientemente, que pode estar roubando força de você e que poderia ter um tipo de relacionamento muito, mas muito mais gostoso, produtivo, leve, saudável, do que estar no meio do triângulo dramático. Então, assim, o triângulo dramático ele existe, ele está no seu dia e nós vamos começar a explicar isso para você. Aproveitar também e dar boa noite, boas-vindas aos convidados, né? Do Adailton, os meus convidados, todo mundo que está aqui para trocar junto com a gente. Né? Tá certo que a troca é só nós dois, né, Adailton? Mas a gente sabe que na live a gente vai trocando aqui dentro, né? Com os nossos personagens internos também. Cara, eu gosto de live, sabe por quê? Porque eu aproveito. É como... eu fiz esse final de semana passado, eu facilitei um workshop, uma oficina vivencial lá em Auckland, de a vida mais leve e mais prazerosa. Cara, como eu saí melhor, como eu aproveito, como fica melhor a vida, né? E é isso. Então, meu convidado, o René, ele é psicólogo, ele é... O que mais? Você é facilitador? Você é psicanalista também? Psicólogo e facilitador. Sim, psicanalista. Psicólogo, okay. Psicanalista e facilitador tá de bom tamanho já. Tá bom, tá. Mas ele não morde, não. Ele é mansinho, ele, né? É uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito prazer de falar e tem conversar. Ele tem muito conhecimento, os conhecimentos que geram vida, que geram consciência, e as nossas conversas são muito gostosas. Para quem não me conhece, eu sou Adailton, sou médico, eu tenho especialidade de ginecologia, obstetrícia, sou homeopata pela Associação Médica Brasileira, acupunturista também, pela Associação Médica Homeopática, pela Associação Médica Brasileira. Então, são especialidades médicas. E, fora isso, eu também estudei nova medicina germânica, psicossomática, leitura corporal, PNL, hipnose, constelação, tudo isso aí. Então, essas coisas fazem a gente ampliar a nossa visão e a minha vida ficou mais leve e mais gostosa e mais prazerosa. Por quê? Porque um dia eu entendi o triângulo dramático. Vamos lá, Renê.
vamos falar um pouquinho sobre a história do triângulo dramático. Então, um cara chamado Eric Berne, na década de 50, um canadense, psicanalista também, e ele começou a descobrir que as pessoas desempenhavam papéis. E ele detectou o papel criança, infantil, ele detectou o papel adulto e detectou o papel do crítico, que ele chamou de pai crítico, mas é do crítico, né? Que bate um pouquinho com ego, id, superego, de longe. Bom, e aí ele trabalhou com isso e fez a teoria do script, onde as pessoas faziam o script da vida, a peça teatral que você está envolvida. E nessa peça teatral, o ator é você, mas quem escreveu é papai e mamãe. É o avô, é a avó ou bisavó, né? Às vezes sua bisavó teve um problema de aborto lá, ou apanhou do seu bisavô e odiou homens, sua avó odeia homens, sua mãe odia homens e às vezes você pode odiar homens por causa da sua bisavó. Esse script geral da vida, e foi assim que o Bert Hellinger começou a trabalhar, né? O Bert Hellinger fez formação em análise transacional, voltou para a Alemanha e começou a fazer análise do script. Foi esse o comecinho dele, na época que ele começou a fazer as constelações. Bom, aí teve um discípulo do Eric Berne, chamado Karpman, que ele detectou o triângulo, que era a posição diferente de pai, crítico, adulto e filho, que era a posição da vítima, da coitadinha, da problemática, da que não consegue fazer as coisas sozinha, do salvador, o poderoso salvador que chega para salvar, né? E o algoz, o perseguidor, o assassino, o culpado, o terrível, né? Então, esses três papéis o Karpman descreveu e começou a observar que em muitas relações humanas existiam esses três papéis. Com você, René. Legal. Eu acho interessante porque esse tema ele está desde a nossa live sobre a culpa, né? Lá atrás a gente fez aquela live sobre a culpa, a gente falou sobre análise transacional e a gente chegou a tocar brevemente no triângulo, mas a gente não aprofundou o triângulo, né? Até porque o triângulo é um dos vários jogos dramáticos, né? Mas é um jogo dramático muito forte, né? E como você mesmo tinha falado para mim, tá lá no livro do Eric Berne. Eu encontrei lá na página lá sobre Games We Play, né? Os jogos que a gente joga. Tá lá o triângulo. Só que Stephen Karpman, ele aprofundou de uma forma, ele trouxe para a prática clínica e tal, e Berne falou, não, segue aí, segue o jogo. Isso daí é um desenvolvimento seu, vai, né? E aí a gente tem todo um aprofundamento que, inclusive, é bem interessante, e eu tive contato com isso com uma professora, né? Uma facilitadora de constelações familiares da Inglaterra, Una O'Connell, que trazia a noção do triângulo a partir do bullying, falando, né, como nas relações, né, do agressor, da vítima, do salvador, você tinha várias reproduções desses jogos dentro da escola, né? Logicamente que isso não se restringe apenas a isso, é que foi um exemplo interessante, né? Uhum. Porque a gente percebe que nesse jogo a criança também vai se desenvolvendo. O problema é quando ela se aprisiona no papel, né? Ou quando a gente tem aquilo que a gente fala de rigidez. Ela está rígida no papel, endurecida, engessada, alienada. Bom, isso ela está de qualquer jeito, dentro daquele papel. Começa como um jogo e ele se torna dramático pela sua inconsequência, né? Ou seja, muitas vezes eu, perseguidor, eu algoz, não me percebo assim. Ninguém percebe, ninguém se percebe, né? Até porque você falou uma coisa interessante, ele é um jogo de prazer. Todos que participam desse jogo têm algum ganho. A vítima é salva. Existe a coisa mais gostosa para a vítima ser salva? Não tem.
O Salvador estava passando por ali, vê a vítima toda problemática e ele tem a sensação de ser super poderoso, super poderosa. Ah, eu vou salvar. E aí tem um ganho. Ou o algoz, que fez alguma coisa, consciente ou inconscientemente, não tinha esse título e passa a ser importante. Ó, você é o culpado. Ele passa a ser visto, ele passa a ser valorizado. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, mantendo também essa inconsequência. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente falar dessa inconsequência, ou talvez essa inconsciência, né? Das consequências desse papel. Porque, logicamente, é diferente de um jogo consciente, de um crime. Né? É diferente quando é uma ação efetivamente lesiva, que causa grandes consequências. Né? Ou seja, eu posso ocupar esse lugar, esses 3 lugares. Geralmente existem pessoas... E ocupa e vai mudando. E existem pessoas próximas de mim que, logicamente, estão respondendo em suas correspondências. Quanto mais inconsciente e inconsequente mais forte esses triângulos, e aí a gente está falando de vários, né? Vão se repetindo e solidificando em minha vida. Tá. A ponto de repente, eu nomear uma crença, como você mencionou aí, homem nenhum presta. E às vezes eu estou falando isso de uma coisa que aconteceu lá atrás. Logicamente, foi traumática. Só que ela não foi reatualizada, ela não foi revista, ela não foi questionada, refletida, reconhecida. E pode não ser verdade. Ela foi uma não aceitação da realidade. Bom, quando você estava falando, eu estava pensando assim, primeiro de tudo, vou dar um exemplo prático, nós temos aí 60 pessoas nos assistindo. Para você entender, o exemplo mais prático que existe é mamãe, papai e você. A quantidade, eu diria assim, 99% das pessoas que eu atendo estão presas nisso. Porque aquilo que acontece no seu universo emocional até 5 anos de idade, você não lembra, mas ele define tudo que você vai ser. O que aconteceu com você na sua gravidez, com a sua mãe, com o seu pai, a história de vida deles, né? Vai definir tudo isso. Então, por exemplo, atendi uma paciente em que o pai dela morreu quando ela tinha 2 anos. Bom, depois a mãe casou e esse padrasto batia na mãe dela. Tá? Ok? Então, aí você tem já o triângulo, já formou. Uma criança de 3, 4 anos, uma mãe que apanha de um homem. Quem é a vítima? É fácil. Mamãe é a vítima. Quem que é o algoz? É o padrasto. E quem é o salvador? É a filha. E ela entra nesse papel e ela descreve uma cena, você não imagina, Renê, ela lembra. Ela tinha 2 anos, um dia que esse padrasto chegou bêbado, alcoolizado, e foi na direção da mãe e ergueu o braço para bater, assim, levantou. Ela corre, se atira na frente e o tapa pega nela. E não na mãe. É forte, hein? 2 anos ela tinha. Então, muitas das nossas mães entraram nessa posição de vítima, de coitadinhas, de que não tiveram pai, de que não tiveram suporte na infância, de que perderam o pai cedo, de que perderam a mãe cedo, de que não conseguiram estudar, não conseguiram ter características suficientes para se posicionar. E diante de muitos dos pais, dos homens aos quais elas escolheram, elas se tornaram vítimas. E eles se tornaram os algozes. E, naturalmente, as filhas e os filhos se posicionam, esse é natural nosso, a favor do mais fraco. Se você vê jogar Alemanha e Camarões, você vai torcer para quem? Camarões. Né? Ainda mais com 7-1 na cabeça, né? A gente torce sempre para o mais fraco. 2 pessoas estão brigando, a gente quer
ajudar o mais fraco. A gente tem um amor pela vítima, pelo mais fraco. E, naturalmente, muitas filhas e filhos entraram nesse joguinho. Queridos, queridas, isso é um joguinho. Essa é uma frase interessante do Eric Berne, né? Quando ele fala dos jogos psicológicos, ele fala trocas comunicacionais falsas. E não é que é falso no sentido de eu estou dizendo que vocês são falsos. Não, eu não percebi que eu mesmo estou me auto-enganando na minha troca com o Adailton, por exemplo. Né? Eu criei um contexto, para mim esse contexto é seguro, e de repente ele entra nesse contexto, nesse jogo também, e uma terceira pessoa entra, aí a gente começa a triangular, e logicamente o lugar não é fixo, né? Então sim, a vítima pode se tornar rapidamente um algoz, exatamente por ter sido a vítima, e aí ela fala, agora vocês vão ver, né? A vingança. O salvador, muitas vezes de saco cheio da vítima, sai fora, abandona. Vira vítima às vezes. Às vezes vira vítima, às vezes vira algoz também, né? Ou seja, esses lugares, eles transacionam, né? Eles se modificam rapidamente. Em segundos. Em segundos. A questão que a gente está falando aqui é que isso tudo é inconsciente, né? Falta uma percepção, uma consequência disso. Por isso que aquela frase do Bert Hellinger, né? As vítimas, elas não querem a solução, elas querem colaboradores, né? Elas querem aliados. Cúmplices. Né? Cúmplices. A vítima que, na verdade, tira, e aí vem a frase que você falou muito bem, tira prazer, tira fruição desse lugar. Nossa, René, mas você está falando que a vítima não sofre? Sofre. Mas exatamente junto nesse sofrimento existe uma inconsequência, uma inconsciência, e ela não percebe o quanto ela se afunda nisso. Ela usa o sofrimento de maneira sarcástica, ela usa o sofrimento. Sabe a melhor maneira de um pai, uma mãe usar o sofrimento? É com a doença. Uma pessoa doente, sabe, na cama ali, por favor, alguém me ajuda ali. Ai, não consigo. Cara, você corta o coração. Então, eles usam, totalmente, nós estamos falando de um processo inconsciente, mas através da culpa, exerce o poder sobre o mais fraco. E no caso, sempre é a filha ou o filho, a criança. Existe aí um conceito bem interessante que o Freud traz, né, que você está falando, que é o ganho secundário. Né? Toda coisa que se mantém, né, comportamento, crença, posição, jogo, se ela se mantém, é porque ela tem um ganho. Né? E às vezes o sofrimento é sim altíssimo, mas existe um ganho. E aí se mantém aquilo. O Freud ele dá um exemplo bem bobo e que talvez muitos de vocês conheçam. Ah, eu acordo com febre. Falo para a mamãe, mãe, eu não estou me sentindo bem. A mãe põe a mão na testa e fala, nossa, você está fervendo. Fica na cama, hoje você não precisa ir para a escola. E aí a mamãe leva a sopinha, cuida e tal. E aí, de repente, eu estou lá na cama e eu penso, olha só, que não é tão ruim assim, né? Não tive que ir para a escola, a mamãe nem tá ligando pro irmão, tá só aqui comigo, tô vendo TV, jogando videogame. Então a doença não parece ser tão ruim assim. Né? E não é mesmo, porque ela traz poder. Exato, ela tem o poder, exato. Né? E aí, logicamente, a gente está falando de uma criança, falta consequência, né? Falta consciência. Só que quantas vezes eu, como adulto, não estou agindo a partir da minha criança, de forma impulsiva, infantil, inconsequente, fazendo birra, fazendo outros adultos à minha volta entrarem num jogo que quem está de fora olhando está falando, meu, parece que estão no kindergarten,
né? Parece um bando de criança, para com isso, porque a pessoa está fora. Justamente. Então, chegou num ponto que é interessante da nossa conversa, é falar, enquanto existe vítima, enquanto existe alguém fraquinho, enquanto existe alguém injustiçada, enquanto existe, sabe aquela tia que você tinha que era coitadinha, né? E o seu tio, o algoz, sabe quem mandava na situação? Sabe quem controlava tudo? Sabe quem definia tudo? A vítima. A vítima tem o poder supremo, porque ela trabalha com a culpa, ela trabalha com um sofrimento das pessoas, ela desencadeia o sentimento de que ela precisa de algo. Então, a vítima coordena e manda. Se a vítima está doente, ela vai, sim, coordenar tudo. E, para você entrar nisso, para você cair nessa armadilha, para você deixar de olhar para você e salvar alguém, é porque você está no infantil. Eu não vou falar criança, tá? Porque eu acho que criança é lindo. Criança é inocente, criança é... mas o infantil. Se você está no modo, você tem o modo avião no computador, aqui no, se todo mundo, põe a mão aqui, vocês vão sentir que tem um botãozinho que você tem, pro lado de cá é modo infantil, pro lado de cá é modo adulto, tá? Quando a gente esquece ou desbarra e entra no modo infantil, cara, a gente cai em cada cilada, a gente vai querer ajudar as pessoas e faz tudo pelos outros, modo infantil. No modo adulto, eu cuido da minha vida, eu cuido da minha felicidade e eu não sou responsável pela infelicidade e nem pela felicidade de ninguém. Porque eu não posso fazer alguém feliz nem infeliz. Então como que eu vou me meter nessa história? Eu saio. Que o Bert Hellinger falava, ich bleibe. Eu fico. Eu permaneço. Você faz o que você quiser. Eu permaneço aqui na minha história, eu não entro na sua, eu não caio na sua. Ich bleibe. Eu não vou entrar no seu joguinho. Quantas vezes a gente viu sentar alguém do lado do Hellinger, ele olhar assim e falar, você veio jogar comigo, né? Ah, sim. Sim. Ele falava, né? Você está brincando. Você né? está brincando. A tradução, né? Você está jogando. Spielst du mit mir? Você está jogando comigo? Mas a pessoa fala, não, não tô. Aí ele fala, você riu. Não, eu não ri. Agora você mentiu. Pode levantar. Ich bleibe, eu permaneço, eu não fico. Por quê? Então, porque ele estava no adulto. Um terapeuta, ele não pode entrar nisso no joguinho. E em qualquer situação, né? Por isso que na constelação a gente não tem intenção de ajuda. Porque se eu tiver intenção, eu estou no infantil. Eu tenho uma vítima, alguém, eu acho que eu vou ajudar. Isso ele deixa tão claro nas ordens da ajuda, né? Que é exatamente a questão do Salvador. Né? O Salvador, ele entra sem que ninguém tenha pedido para ele, e na maioria das vezes, a vida dele está uma bagunça. Então, ele é especialista em salvar os outros. A vida dele mesmo, ele não salva. E aquela coisa, ele não pede permissão para entrar. Aliás, ele não espera que o outro fala, Adailton, me ajuda. Porque assim, isso primeiro que eu estou consciente que eu estou precisando. Né? Eu entrei em contato com a minha dor. Mas eu não consigo resolver minha dor. Não consigo. Aí eu olho para o Adailton e falo, eu preciso do seu saber, eu preciso da sua ajuda. E aí o Adailton tem a escolha de talvez falar, não sei. Ou sim, ou não. Né? Mas aí é uma relação de adulto para adulto. Não é uma relação inconsequente, inconsciente, impulsiva, ou teve uma pessoa que colocou aqui, manipulatória. Uhum. Existe a manipulação consciente e existe o fato de eu falar, deixa a vida me levar. Ou seja, eu meio que vou inconsequentemente entrando nas coisas. Eu fico atrás de uma fila e depois eu reclamo que a fila é longa. E aí a pessoa pergunta, mas por que você está na fila? Ah, não sei, eu vi o pessoal parado aqui, eu entrei. Aí você fala, pô, pra quê? Né? E a pessoa mesmo não sabe responder. Né? Existem várias coisas, eu quero pertencer a esse movimento social, eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Pra quê? Você está sozinho?
você está triste. Aí a gente, se você achar interessante, a gente pode entrar até na conceituação de Hellinger de sentimento primário e sentimento secundário, que faz todo sentido com o triângulo também. Faz sentido e tem a emoção primária e a emoção secundária. A emoção primária, o ganho, quer dizer, o ganho primário e o ganho secundário. O ganho primário de uma pessoa que corta o braço, de uma adolescente que corta o braço, que sangra, qual que é o ganho primário dela? É a dor. Está doendo, está sangrando. Mas existe o ganho secundário. Né? Então, aquela história do ratinho que apertava a alavanca e ganhava ração. Apertava a alavanca e ganhava ração. Aí um dia colocaram um choque elétrico na alavanca. Ele encostou na alavanca, deu choque. Daí ele falou, não, eu quero comer. O benefício que eu tenho, então, o ganho primário é o choque, mas o ganho secundário era o prazer de se alimentar. E nós entramos nos jogos dramáticos, né? Por isso que chama drama. É um drama, é uma história, né? É uma historinha, é uma novela, é um filme, sei lá o que você quiser. Mas não é um excesso. Não está na realidade. É uma forma de fugir. Então, quando eu olho para o meu problema, eu não consigo resolver meu problema. Eu tento resolver na religião, eu tento resolver o meu vazio com outra pessoa, eu tento no relacionamento, com comida, com droga, com sexo, e assim vai. Eu vou tentando resolver o meu problema. Não consigo. Tem alguém com um problema, eu vou lá e ajudo o outro. E aí nossa, eu sou bom mesmo, eu deixo de olhar meu problema e eu tenho um ganho secundário que é o pretenso reconhecimento que vem do outro. Outra frase do Hellinger, né, é que a decisão, né, a tomada de decisão, ela geralmente é solitária. Né? E muitas vezes a gente não pode partilhar isso com o outro porque é uma renúncia consciente minha. E às vezes é melhor ficar no lugar de indeciso e apontar. Olha só o que o Adailton fez comigo, gente. Vocês estão vendo? É difícil, pô. Ele me difamou em público na live. Exato. E logicamente, esse meu drama, ele vai ecoar no drama dos outros. Imediatamente em lugares de vítimas e lugares de algozes vão se levantar e vão defender ora o René, ora o Adailton. Vai ser uma grande bagunça, ninguém vai resolver nada. Nem se entrar um salvador aqui no meio. Uma vez eu estava numa aula com a Brigitte, e aí chegou uma pessoa e falou, qual é o seu problema? Meu problema é que meu marido é muito violento, meu marido não sei isso, e ele chegou outro dia desse e deu um murro na parede. Falei, tá bom. Aí ela olhou para aquilo e falou assim, e o que você fez para ele fazer isso? Não, ele é o culpado, ele tem que ser o culpado, né? Como que eu fiz alguma coisa, né? O que você fez para ele? O que nós desencadeamos dos outros? Qual a responsabilidade que nós temos? Então, enquanto eu estou numa crença... Primeiro, cara, para pensar. Crer que eu sou o Salvador. Eu vivi isso há 50 anos. Eu vivi essa crença há 50 anos. E isso é uma coisa imaginária. Esse país não existe. É uma historinha que eu inventei, que eu tinha que salvar os outros. Ou que inventaram para mim, eu virei o Salvador e ganhei muito poder. Uhum. Eu só consigo me salvar e olha lá, nem isso sei fazer direito. Né? Agora, lógico, existem técnicas, existe abordagem, existe terapeuticamente falando, existe lugares para você sair desse barro, desse atoleiro, desse poço de areia movediça. Mas o primeiro dele é tomar consciência. E aquela coisa, né? Em tudo isso que você está falando, sair disso, tal, a gente está contando com a dor, né? Ou seja, não existe nenhuma saída onde a dor magicamente vai desaparecer. Só nos jogos que a gente aliena ela, a gente mascara ela, né? E aí ela dói de um jeito que eu não sei, porque eu não sei de onde está vindo.
a posição, muitas vezes, de eu salvar a mim mesmo, como a Adailton estava falando, é eu, adulto, seguir a minha vida e quem que eu vou deixar para trás? Papai e mamãe. E isso é pesado, sim. Só que, ao mesmo tempo, papai e mamãe me fizeram para eu segurar o braço dos dois ou para eu viver a minha vida. Ou seja, realmente sair desse fantasma, né, dessa, às vezes, gosma, é um trabalho longo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e a dor faz parte. Ela se torna uma companheira consciente. Mas para eu salvar a mim mesmo, o preço para muitas pessoas é caro. Então, eu me alieno num triângulo, num círculo vicioso, num sofrimento. Né? Como diz o poeta, agora eu acho que é Drummond de Andrade, dor a vida provê, o sofrimento é por tua conta. A dor não é opcional, o sofrimento é. Exatamente. Sabe, Exatamente. enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma paciente que eu atendi com um quadro de endometriose, com infertilidade, com 39 anos, aquela idade que a mulher está com a corda no pescoço, antes do 40, depois 40 é uma idade divisória, não vou conseguir ser mãe. E eu falei, mas para que ser mãe? Né? O que você vai... Por que você precisa ser mãe, né? Bom, e aí começamos a ver a história dela, a história da vida dela, né? A mãe dela foi deixada pela mãe e foi criada por familiares. Uma família por tios, depois no outros tios, chegou a ficar um tempo em orfanato e depois foi para tios. Enfim, nunca teve uma casa, né? E a mãe dela depois casou com o pai dela, perdeu um aborto inicial, segunda gravidez nasceu com 6 meses, e daí ela não conseguia ser mãe. Aí ela adotou uma criança. Adotou uma criança, durante 2 anos, depois de 2 anos, veio a mãe biológica e pediu a criança de volta. Bom, aí tudo bem, então ela se diz que ela é a 4ª filha, se ela contasse com a criança adotada. Bom, e aí? E aí agora fizemos uma meditação e a vida dela era cuidar dessa mãe. Essa mãe coitadinha que não teve mãe. Essa mãe que não teve lar. Essa mãe que é uma coitadinha e proteger ela do algoz, do papai dela. Né? E aí desenvolve o quê? Uma raiva do masculino. Uma raiva do masculino. E endometriose é um pouco isso. Né? É uma não conexão com o feminino, uma raiva do masculino. Né? Milenar. E aí ela está nessa prisão, nessa areia movediça e, logicamente, não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. Está num casamento que é insatisfatório. E aí, se ela tivesse um filho, o que ela faria? Usaria esse filho como fonte de carinho e amor. E ia raptar essa criança, colocá-la numa jaula, que é o lugar onde a mãe dela colocou ela. E assim, repetindo o ciclo, né? Repetindo o ciclo, e quando a gente fiz uma visualização, a meditação, que aliás eu tenho lá no meu canal Telegram, está aberto para todos, quem quiser fazer, que é a meditação da mãe, e uma hora visualiza, tal, fala um monte de coisa, chega uma hora no finalzinho e fala assim, ó, agora vira de costas para a mãe. Ela fala, não consigo. Mas vira de costas para sua mãe? Não, ela não posso deixar minha mãe. Na visualização. Sim. São armadilhas inconscientes em que nós entramos, abrimos mão de viver e seguimos sendo salvatores. Existem relações que nos prendem e se elas o fazem é porque nós nos aprisionamos a elas. Nós nos deixamos prender. Exato. E isso pode ter algo relacionado com minha experiência de vida aqui agora, como pode ser também algo repetindo-se transgeracionalmente. Pode ser um resgate. Só que assim, esse resgate, talvez, se eu não tomar consciência desse movimento, ele vai repetir e vai seguir assim. Então, quantas gerações, talvez,
não vão apresentar esse sintoma que você referiu numa tentativa gritante. Ou como o Stephen Hausner fala, né? Ninguém quer olhar para onde o sintoma está apontando. Todo mundo olha para o lado oposto, porque não quer entrar em contato com aquilo. E isso só vai perpetuar, às vezes, um triângulo, um círculo, mas assim, o que a gente está falando aqui? Algo fechado, aprisionado. Porque reconhecer isso dói. Reconhecer isso incomoda. Incomoda. E você falou, agora eu lembrei, sabe um sintoma bom para apontar a direção? Cistite. Muitas mulheres têm cistite e existe, por exemplo, a cistite pós-relacionamento sexual, né? Sim, existe até nos livros de medicina a cistite da lua de mel. O que é a cistite? A cistite, pela visão da nova medicina germânica, é aquilo que você faz para demarcar o seu território. Quando você não tem um território demarcado emocionalmente, um relacionamento, quando você está insegura, ou inseguro, ou instável, e você não tem, e você perdeu o seu terreno, seja numa empresa, chegou um novo funcionário, ou você está com medo de seu partner ter uma outra pessoa, ou você está insegura de que seu filho está indo embora, qualquer que seja isso, está apontando que você está perdendo terreno, você não está ocupando o seu terreno. Você está ocupando outra história, vivendo outra história, outro drama, outro script criado de uma outra pessoa. Sentimentos adotados. Lealdade sistêmica. Que são fortes, são braços que nos sustentam porque nos dão um ganho. Quando você ajuda alguém, ajuda, mil aspas, você busca um reconhecimento, um olhar, Sim. um obrigado, uma aceitação, ou a pessoa ficar devendo para você, né? Mas isso não basta para a realização na vida. Isso é coisa infantil. Então, muitas pessoas estão perguntando, ok, como sair? Como sair? Como sair? Como sair? Como sair do triângulo? Né? Fazendo um quadrado. Ou entrando no círculo. Vamos começar a reconhecer que o triângulo existe. Primeiro passo, reconhecer que ele existe. E reconhecer que provavelmente eu ocupo. Isso. Segundo passo, que você está dentro dele. E que você faz isso. Que eu faço. Que baixou a guarda, a gente faz. Sim. Né? Sim. Vai fazer e não vai ocupar só um lugar. Às vezes, vários num dia. E rapidamente, como você falou. Tem um exercício que eu fazia nos cursos que eu dou de formação, que é assim, 3 pessoas, cada um como segurando uma plataforma daquilo que ele é. Então ele mostra, eu sou a vítima. E aí pega um tema. Então, por exemplo, sei lá, professora, aluno e pai da criança, ou mãe da criança, tá? Então aí a professora é a vítima. E ela fala, não, porque essa criança não me obedece, e as crianças se voltaram, e aí ela começa a falar, de repente, aí vem a mãe, Salvador, não, pode deixar, minha filha, eu vou te melhorar, e vai trocando, em 1 minuto, vai trocando as placas, a vítima vira perseguidora, depois ela vira salvadora, depois ela vira vítima, e vai jogando assim, e cada um tem os temas, é um exercício muito legal. Exercitar onde eu estou jogando. Onde eu estou colocando a minha crença de que eu sou importante. Né? Eu faço a pergunta às vezes. Você precisa da sua mãe? Você precisa da sua mãe, Renê? A pessoa fala, eu preciso. Eu falo, se ela morrer, você morre? Não. Então você não precisa. Né? Agora, se você tiver 1 ano de idade, 5 anos de idade e sua mãe morrer, você estiver numa ilha sozinho, você vai morrer. Porque você precisa de cuidado. Então, você é um adulto, você é uma adulta, uma pessoa, você arca com a responsabilidade e consequências da sua vida. E você não vai entrar em joguinhos. As pessoas vão pedir. Problema delas. Elas vão demandar. Problema delas. Elas vão, me socorre, socorro. Ich bleibe. Eu permaneço. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Outra coisa que eu falo é o seguinte, para você sair da piscina, você tem que estar dentro da piscina. Você tem que entrar na piscina. E tem que estar ruim estar dentro da piscina. Então, ou pelo menos você tem que saber localizar, né? Se alguém te ligar e falar onde você está, eu estou na piscina.
né? E tá bom, eu tô na piscina, eu tô bem aqui. Ah, Tá vamos sair? quentinho, Não, tem hidromassagem. tô aqui, vou ficar aqui. Se você quiser vir para cá, pode vir, mas eu vou ficar aqui. Aí é uma coisa consciente e adulta, né? Ok. Agora, o problema é eu não sei onde eu tô, né? Tá, mas para você sair da piscina, você tem que entrar. Para você sair do triângulo, você tem que entrar e ver qual que é o seu papel. Qual que é a sua função? Você é o salvador, salvadora? Você é a vítima? Né? Num relacionamento homem e mulher, às vezes joga só em dois, mas tem um terceiro, tem uma triangulação. Você é a algoz, aquela que é a malvada, a desobediente, a rebelde? O que você é? Né? Você aguenta a culpa? Você aguenta ser acusado e falar, assumir sua responsabilidade? Tudo isso. Então, primeira coisa para sair, entrar. Segunda coisa, doer. Ver o que você já perdeu na vida de jogo, de tempo, de relacionamentos, de oportunidades por estar dentro do joguinho. Eu tinha um paciente que ele tinha essa característica, logicamente era um quadro de espectro autista, e ele não gostava de jogos. Ele gostava de olhar, mas ele não gostava de entrar. E ele falava, porque pode ser que eu perca. Né? E aí eu uma vez falei para ele exatamente isso. Você só vai ganhar se você arriscar perder diversas vezes. A gente está falando do xadrez aqui, né? E dificilmente alguém começa a aprender xadrez ganhando, né? Geralmente xadrez você aprende tomando na cabeça. Mas a questão é essa. Ok, eu entro no jogo e eu entro consciente. Vai ter um preço. E conscientemente eu vou pagar esse preço. Não dá para mudar a regra no meio do jogo, porque aí eu vou começar a falsear a comunicação. Eu transformo o xadrez numa dama. Só que assim como eu faço isso com o meu oponente vai fazer comigo. E aí a gente vai variar entre algoz e vítima, e talvez até salvador, várias vezes. A gente vai estar jogando xadrez? Não, a gente nem sabe o que a gente está jogando. Eu sei que eu odeio o outro, e o outro provavelmente também me odeia. E assim, do jogo não se tira prazer nenhum. Apenas talvez o prazer do embate. O prazer do embate, da guerra, é isso. Né? Você estava falando aí, eu estava pensando, né? Qual que é a maior dificuldade para sair do triângulo? E sempre tem que ter os três elementos, respondendo a pergunta da Flávia. Sim. É a dificuldade que nós temos de correr o risco da rejeição. Porque na hora que a sua vítima, que está acostumada, que você ajuda ela há tanto tempo, sua colega, sua amiga, sua vizinha, parente, mãe, quem quer que seja, e você fala não, nossa, por que você está fazendo assim? Que você mudou, você está... Que é isso? Não sei o quê. Não esperava isso de você, Adailton. Não esperava isso de você. Você me decepcionou de um jeito. Depois que você começou a conversar com o Renê, você ficou desse jeito? Já criou a culpa do outro. Exatamente. Já puxou o terceiro para dentro. Então, assim, lidar com que o outro vai se decepcionar com você. Eu falo muito isso nos meus atendimentos. Você está preparado para isso? Sua mãe vai se decepcionar com você. Ela vai telefonar e você não vai atender. Ela vai mandar um WhatsApp e você não vai responder. Nossa, mas isso é muito duro. Ué, então continua no jogo. Até ela tomar consciência de que ela vai cuidar dela e você vai cuidar de você. Lógico, eu não estou falando de uma ruptura. Eu não estou falando de tratar mal. Eu estou falando de não cair no jogo. Não cair no jogo. Ah, filhinha, eu estou ligando aqui para contar o que seu pai fez. Não quero saber o que meu pai fez. Desliga. É um bom exemplo. Porque a gente cai muito facilmente nesse lugar de testemunha oculta, de pombo-correio, ou às vezes até de destruidor de relações, que a gente escuta. E tem certas coisas que é melhor a gente não ouvir. Não, você diz, ich bleibe, eu permaneço, eu não vou entrar nessa história mais. Eu não sou
me ouvir consultório sentimental da minha mãe, do meu pai, ou ficar jogando um com o outro, nada, não. Qualquer assunto, mamãe, que você tiver com meu pai, é seu. Eu não quero mais saber a partir de hoje. Ponto. É uma posição. Nossa, filhinha, você mudou muito. Sim, mudei. Para melhor. Beijo. Sim. Você acabou de dar um exemplo fantástico de adulto, que é aquela coisa, é assim e eu pago. Vai ser assim agora, eu pago esse preço. Não tem. Né? Ela vai criticar, vai te decepcionar e vai continuar jogando como vítima. E você tem a consciência e você não cai mais. Você deixa o outro. Né? Você deixa o outro com a história dele, com o teatro, com a ilusão, com a crença. Você fica. E você vem para a realidade, porque triângulo dramático é coisa de criança. Criança que joga. Né? Tá falando dos pais que cobram a atenção dos filhos. Tá ensinando que os filhos tá botando são fonte de dar amor em vez de receber. Filho recebe amor. Filho não tem que dar amor para pai e mãe. Filho não tem que fazer pai e mãe feliz. Eu me faço feliz, não é minha filha que vai me fazer feliz. Isso inclusive teve recentemente uma questão assim num grupo, né, que o colega, o Juan Garriga, fala muito. Né? Às vezes o pai vai cobrar do filho amor porque ele está no lugar de criança e coloca o filho no lugar daquele pai que não deu. Né? Ou seja, está tudo invertido, está tudo embaralhado. O que não resolve. E aí Se você não teve amor no passado, não é o amor no presente que vai preencher. Se você tem carência no passado, não é agora, não tem fim. Né? Aqui tem uma pergunta. Esse triângulo é comum dos relacionamentos. Eu não consigo me localizar. Querida Flávia, a gente não tem consciência. Busca ajuda. Viu? Busca ajuda. Alguma forma, alguém de fora. Busca ajuda, o que eu falo é terapia, não amiga. Tá? Busca uma forma de terapia, alguém que tenha uma visão, que tem esse conhecimento, que possa te ajudar a tomar consciência. Eu não tenho consciência também, porque o jogo ele é inconsciente. O problema é que ele muda toda a sua vida e faz você fazer escolhas. Né? Escolhas que são... Né? Aí entra bem aquela coisa que também está no livro do Garriga, né? A pessoa vai procurar o terapeuta achando que o terapeuta tem a resposta. E o terapeuta que já é safo, ele fala, olha, já vou adiantar que não está comigo isso aí não. Eu estou aqui no lugar de escuta. Se você quiser ser escutado, e essa escuta abrir a sua perspectiva, eu estou aqui. Agora, se você acha que eu vou arrumar a tua vida para você, não. Porque o terapeuta não é salvador. Muitos terapeutas perdem clientes com essa fala. Porque a pessoa que vem, ela se põe no papel de vítima, ela quer que o outro resolva o problema, porque se der errado, a culpa é de quem? Exatamente. Do outro. E ela continua inocente. Então, a gente corre esse risco mesmo da pessoa, até que ela vai procurar alguém que um dia vai ser salvador e vai virar algoz muito rapidamente. Né? Estamos chegando no finalzinho, respondendo isso. Esse processo de sair disso é dolorido. Não é rápido, é um processo. Eu levei 3 anos para tomar consciência. Quem mais ajuda a gente a sair disso é o pai. É na força do pai. Porque o pai está no princípio da realidade. O pai é aquele que corta o teu cordão umbilical emocional e te joga para a vida. Eu facilitei 4 constelações ontem à noite, aqui em Monte Malganui. E em 3 delas, a gente teve que chamar o pai. Teve que colocar o pai, que é isso, é o princípio da realidade. É aquele que vai falar coisas duras para você, mas vai trazer você de volta para você mesmo, para você mesma. Né? Ok? Fora disso, é joguinho, é brincadeira, e a gente vai... É gostoso, tá? É gostoso joguinho, mas... Quando não temos mais o pai, todo mundo tem pai. Você é metade pai e você é metade mãe. O seu pai morreu, mas ele continua dentro de você, vivo. Ele está vivo dentro de você. E não só vivo dentro de você, ele é um espírito que está vivo em algum lugar. Então ele existe. E ele te ama. E de lá onde ele está,
Não mais como pai, mas como um ser que te ama. Ele envia o amor dele para você, para te dar força. Agora, o seu pai está dentro de você. Isso aí. Agora, só para talvez colocar uma rusguinha aí, né? Isso é alguma coisa que o Eric Berne falava. A gente está falando o tempo todo o triângulo fora, né? Não vamos esquecer que, já que nós temos os nossos pais críticos, pais amorosos, criança ferida, criança adaptada e adulto aqui dentro, essas instâncias, essas personalidades internas, elas fazem triângulos dentro. E isso, às vezes, é projetado fora. O processo terapêutico é eu cada vez me aprofundar mais em mim, reconhecer em mim, para poder identificar fora. E aí poder agir em cima do que eu sei de mim mesmo. Por isso que o terapeuta ele precisa estar nesse lugar de neutralidade, não de salvador. Ele é neutro. Ele está lá para fornecer ferramentas para o seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocrescimento, e vai doer. E se não doer, não cura. Se não doer, você não sai. Porque se a piscina estiver muito quentinha, muito gostosinha, você fica lá dentro. Na hora que a piscina fica fria, gelada, você começa a tremer de frio, e você começa a ficar com a pele enrugada, você fala, não, eu quero sair disso aqui. Tá incômodo, tá incômodo. Sair do triângulo é fundamental para a vida adulta, para um relacionamento saudável, para você ser uma pessoa melhor, para você ser e ter uma vida mais gostosa, mais leve, sem culpa, viver uma sexualidade mais leve, mais gostosa, né? Tudo depende disso, mas não se esqueça, não há mágica. Ninguém pula da piscina, ninguém sai do... Você vai sair muito devagar, porque às vezes você sai desse papel, vão te chamar de volta. Você sai do papel de salvador, vão te jogar de novo. Agora, parece fácil, né? Parece fácil porque você não tem Salvatore como sobrenome. Mas se você tivesse Salvatore, né? E meu avô chamava Angelo Salvatore, né? Uhum. Aí é mais fácil, aí é mais difícil, viu? E eu sei esse caminho como é que é. É uma travessia, né? Para você é mais fácil, porque você tem essa coisa de alemão aí. O alemão ele é mais saudável, diferente do italiano. O alemão vê o outro, tá bom. Né? O alemão, cada um cuida de si. Cara, na Alemanha, as pessoas, os casais dormem com edredom de solteiro. Uhum. Cada um se cobre do jeito que quiser, vira para um lado, vira para o outro. Simples assim. Aqui no Brasil, não. Só existe edredom de casal. Olha que sacada, né? Então, para você, pode ser, para alguns pode ser um pouco mais fácil, tá? Mas para nós que somos latinos, espanhóis, portugueses, essa coisa, italiano, a gente quer família, quer ajudar, que coisa. Nossa, TY, cura TY. Conheça-te a ti mesmo e cura-te a ti mesmo. 30 segundos para terminar. Suas últimas palavras. Não é nem para grudar demais, nem para jogar longe demais. Ponto de equilíbrio. Todos nós precisamos encontrar o nosso. Obrigado, Adailton, por essa reflexão e pelo teu espaço sempre tão agradável e rico. Obrigado. Vamos ver. A gente vai continuar fazendo uma live por mês. Vamos ver se a gente escolhe depois um tema para o mês que vem. Mas basicamente é isso. Eu cuido de mim. Você entrando nesse eu vou deixar uma frase para vocês, tá? Para você sair do triângulo dramático. A frase é um mantra. Eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Se você, quando corta um bolo, e você já pegou um pedaço bonitinho cortado e dá para os outros, e pega os mais esfarelados para você, você não está em primeiro lugar. E se você já fez isso naquela época, você não é em primeiro lugar. Mas agora, a partir de agora, quando você cortar o bolo e ficar uns pedaços esfarelados, pega o bonitinho para você. Eu em primeiro lugar. Você se cuida antes. Você se cuida antes de companheiro, de filho, de mãe, de tudo. Você em primeiro lugar é a melhor dica para sair dessa meleca. Abraço. Obrigado, querido. Boa noite. Mais uma vez. Boa noite.
E obrigado a todos que compareceram até aqui e aguentaram a gente aqui. Obrigado, pessoal. Muito bom ter vocês. E eu espero que vocês tomem cada vez mais consciência disso, que a vida começa quando a gente sai desses joguinhos e fica muito mais prazerosa. Forte abraço, boa noite a todos.